Bem, dando início à sessão do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e nesta assentada vou me permitir sair um pouco da minha conduta habitual para ser um pouquinho mais extensivo nas saudações, que se justifique, e acho que haverá compreensão de todos, por ser a primeira sessão em que estou presidindo a Corte. Em primeiro lugar, quero fazer uma saudação muito especial ao caríssimo desembargador Francisco José Meixe, companheiro de Câmara e de grupo no Tribunal de Justiça e no seu órgão especial, a quem conheço desde quando era advogado e que, posteriormente, quando ingressou no Tribunal de Alçada e no Tribunal de Justiça, se estreitou um convívio entre nós, até porque, na época do seu ingresso na magistratura, o seu gabinete ficava perto do meu, próximo do meu, ali no hoje Foro Criminal. O desembargador Meixe tem, reconhecidamente, uma profunda sensibilidade humana, uma elevada técnica jurídica, é especialista, professor de direito tributário, e é uma das figuras que mais honra o Tribunal de Justiça. Chega nessa casa no momento certo, poderia ter chegado e deveria ter chegado antes, mas a natureza, o destino é caprichoso e o trouxe para esse Tribunal Eleitoral no momento mais adequado à sua estatura como pessoa, como jurista, como homem do mundo. O desembargador Meixe vai presidir eleições que as nuvens que se avizinham vão mostrando, quero desejar que não seja assim, que serão eleições muito difíceis na sua condução. Mas é a pessoa certa na hora certa, pela sua vivência, pela sua experiência, pelo seu conhecimento da vida, pelo seu conhecimento do mundo, e que tem essa grande vantagem, o conhecimento insuperável que a advocacia dá sobre a realidade do outro lado das coisas e o conhecimento que a magistratura lhe proporcionou há mais de 20 anos. E o desembargador Meixe, vamos relembrar de novo Winston Churchill e a sua História dos Povos da Língua Inglesa, falando de Alfredo Grande. E das virtudes de Alfredo Grande foi a calma de Churchill, de esperar o giro da fortuna. O desembargador Meixe teve essa calma, a roda da fortuna girou e está aqui entre nós no exato momento em que precisamos de uma pessoa com a sua estatura, o seu conhecimento, o seu trato, para conduzir uma situação que, creio, eu não quero crer, mas há indicativos, não vai ser fácil. Desembargador Meixe, seja bem-vindo. E, mais uma vez, me regozijo com a oportunidade de poder trabalhar em conjunto com um amigo, como ele diz, permita-me assim tratá-lo. Ao desembargador Silvio Moraes, minha saudação especial. Nos conhecemos desde aqueles encontros lá durante as aulas do Sejur. O desembargador Silvio, sempre um grande professor de direito comercial, e tem como um dos seus títulos ter sido chefe do jurídico do Banco do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E a chefia do Banco do Brasil não é para qualquer um. Um dos chefes do Banco do Brasil, da advocacia do Banco do Brasil, foi o grande J.X. Carvalho de Mendonça, depois sucedido por João Neves da Fontoura, entre outros que, como hoje o ministro Noronha, que chefiaram o júri do Banco do Brasil. Portanto, sempre é um título que enaltece qualquer um. O desembargador Gerson Fischmann é conhecido da faculdade, duas turmas mais novas, posteriores à minha turma, sempre se destacou ali na faculdade, como um dos brilhantes alunos ali do casarão da João Pessoa, e que, posteriormente, na advocacia, veio a brilhar. Teve, eu acredito que a honra e o enriquecimento pessoal de trabalhar com o professor Ovidio, né, de quem tem o mérito de ir mantendo viva as ideias desse nosso grande jurista. E tem uma cena com o desembargador Gerson que ele não gravou, mas eu gravei.
que foi ali no aeroporto Salgado Filho, em que o desembargador Gerson estava, nos encontramos ali aquela parte superior ali, onde tinha o visual ali da pista, né? O desembargador Gerson estava embarcando para Buenos Aires, e ia num Boeing 747 da Varig, ali naquele horário do meio-dia. E na mesma hora, as minhas duas filhas, iam para Ijuí, num bandeirante da Rio Sul. E elas só me perguntavam, né, onde é que está o nosso avião, onde é que está o nosso avião, principalmente vendo o desembargador Gerson embarcar aqui, 747. E eu disse, não, depois eu digo para vocês, deixa decolar esse avião aí. Quando elas viram o bandeirante, foi uma decepção, né? Mas em troca só vão vocês duas nesse avião, enquanto naquele grandão está cheio de gente, né? O desembargador Thomson Flores, sem dúvida alguma, eu acredito, o nosso maior erudito, é um jurista de escola, tem, como lhe disse, nessa última palestra que presenciei, Ives Gandra, jurista de estirpe, não? Vem de uma estirpe de juristas, e seguramente, né, se houvesse bom senso nesse país, deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Mais que sincero, desembargador Thomas, é uma perda para o país, Vossa Excelência não estar lá no Supremo Tribunal Federal. Seria um dos grandes juízes daquela corte. E recordo, desembargador Thomas, também que a memória minha é bem razoável, Vossa Excelência não sei se guarda, que a primeira vez que eu conheci pessoalmente foi no almoço no Comando Sul. E à época o comandante era o general Elito. Isso, e nos encontramos lá naquele almoço. É verdade. E é uma amizade assim que tem muita honra de ter, não é? E que mesmo quando Vossa Excelência deixar essa corte, vamos continuar aproveitando de Vossa Excelência, se assim o desejar, aqui nesse tribunal. O desembargador Amadeu Butelli tem uma história riquíssima de vida. O conheço, quando disse, desde ali do Sudeste, e tem um mérito pessoal de ter se afirmado na vida, ter crescido, ter sabido crescer e manter a mesma humildade, a mesma simplicidade de sempre, né? É um colega queridíssimo, é unanimidade na magistratura e o tenho como um dos nossos grandes juízes e com um grande futuro na magistratura pela frente, não é? E externo mais uma vez, desembargador Butelli, o meu sentimento profundo de amizade em relação a Vossa Excelência. E o desembargador Oyama, não é, nossa última aquisição, vinha conhecê-lo pessoalmente aqui nesse tribunal e fiquei fascinado, desembargador Oyama, com a sua postura, né? É um daqueles casos de juiz que, pelo seu comportamento simples, autêntico, permita-me essa manifestação, que antes já tinha, não tem o reconhecimento que deveria ter. Vossa Excelência é um dos grandes juízes do tribunal e tem uma virtude rara hoje em dia, a da autenticidade, conjugada com a independência de juiz e de não ficar submisso a um terror dos dias atuais, que é aquela conduta politicamente correta, né? Que leva a que as pessoas abdiquem de posições, relativizem conceitos e valores, né? O que estamos pagando um preço muito grande. O doutor Fábio Venzon, que também vinha conhecer aqui, meus cumprimentos, meu regozijo com a atuação de Vossa Excelência, destacadíssimo procurador da República, e cujos pareceres, usualmente, são o caminho para os nossos votos. E aqui eu vou recordar uma cena que assisti nas antigas câmaras criminais reunidas, ao tempo que era estagiário, então vamos lá para lá quase uns 50 anos, que era na ocasião presidida pelo desembargador Jorge Ribas Santos, pessoa que eu tenho a maior admiração.
e estava se despedindo de procurador, se aposentando, o doutor Sérgio da Costa Franco. E isso gravei do desembargador Ribas Santos dizendo que o doutor Sérgio da Costa Franco, seus pareceres, ele abria e facilitava o trabalho dos desembargadores, praticamente lhes dando o caminho a ser seguido. O cumprimento aqui aos advogados, doutor Juliano Costa, e peço também compreensão para cumprimentar o doutor Gerson Borges, né, querido ex-aluno da época de 85, por aí, né, doutor Gerson? Filho também de um grande advogado, o doutor Carine Borges, não é, que todos que conheceram sempre reconheceram como um dos nossos grandes advogados. Não é? Então, é com prazer que vejo aqui 40 anos já, né? O doutor Gerson Borges está inteiro, como era na ocasião, se manteve bem. E, por fim, quase por fim, o doutor Rogério Vargas, não é? Que é o nosso eficientíssimo secretário, dotado de um conhecimento jurídico muito expressivo. Recordo aqui que num projeto para se alterar a questão do mural eletrônico, o doutor Rogério deu uma manifestação que era um tipo comentário, artigo por artigo, do projeto, né? Muito denso, muito profundo. É um cavalheiro, né? Todos nós aqui temos apreciado a conduta, o trato guiano, gentil, afável do doutor Rogério Vargas, né? Em nome de quem estendo essa saudação a todos os funcionários da casa, exemplo de corpo funcional. É uma tranquilidade presidir um tribunal que tem um quadro funcional como este. Às vezes brinco, né? O melhor é evitarmos de atrapalhar essa estrutura que funciona tão bem. E, derradeiramente, eu faço uma saudação especial à audiência e a alguém que deve estar nos assistindo, que é o nosso ex-presidente e desembargador André Planella Vilarim. A ele dedico um grande abraço, mais uma vez externando meu reconhecimento, que acredito que falo em nome do tribunal, pela atividade desenvolvida pelo presidente Vilarim durante esse ano que presidiu o tribunal, como no ano anterior como corregedor, e que conduziu o tribunal num momento muito difícil por força da natureza, né, dessa situação absolutamente quase que de ficção científica que estamos vivendo. O desembargador Vilarim conduziu as eleições e que correram um quadro de absoluta normalidade, praticamente nos levando a esquecer que havia essa triste pandemia afetando a todos nós. E preservou especialmente a saúde dos mesários, dos funcionários e daqueles que votavam. Desembargador Vilarim, um grande abraço. E com isso, estendendo as saudações a todos os demais que nos assistem, vamos dar início aos julgamentos. Não sei se o desembargador Meixe quer se manifestar. Ligar o microfone, desembargador Meixe. Deu para ouvir? Dei ouvir. Melhorou. Meu caro presidente Armínio José Abreu Lima da Rosa, meus caros colegas, desembargador Silvio, desembargador Gerson, desembargador Thomson Flores, desembargador Amadeu Butelli, desembargador Oyama, doutor Fábio Veizon. Também saúdo os advogados, doutor Juliano Costa, doutor Gerson Borges. Saúdo também de forma muito especial doutor Rogério Vargas, servidoras e servidores do Tribunal Regional Eleitoral, senhoras e senhores, e uma saudação especialíssima ao nosso ex-presidente, desembargador André Luiz Planella Vilarim. Tenho examinado o seu relatório da gestão,
para marcar questões importantes da nossa atividade. Eu agradeço as palavras do presidente Armínio, que atribuo mais a nossa amizade e o convívio de longa data. Eu conheci o desembargador Armínio quando juiz, acho que da primeira vara de Fazenda Pública, segunda vara da Fazenda, mas acho que substituído na primeira. Pode ser. Então, a partir daí, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela dedicação, pelo talento e pelo exemplo que tem dado para todos nós. E devo dizer que aprendi muito com o desembargador Armínio aquelas questões de quem vem da advocacia que não são muito importantes para o advogado. Ele quer saber o resultado. Se atribui efeito suspensivo, efeito devolutivo ou não. E isso eu aprendi com o desembargador Armínio aqui no 10º andar do prédio do hoje Foro Criminal. Levo também como exemplo o pronunciamento feito na sexta-feira no seu discurso de posse, que foi realmente verdadeira obra-prima, assim como também do presidente André Luiz Planella Vilarim. E estive no tribunal em 1994, acompanhando aí na vaga de jurista, como hoje estão os desembargadores Silvio e Gerson Fischmann, e aprendi muito com figuras como José Velhinho de Lacerda, Luiz Melíbio Iraçaba Machado, Sérgio Pila e muitos outros aí que integravam, inclusive o nosso prezado e saudoso ministro Teori Albino Zavascki. Então, fica esse agradecimento de poder, com muita humildade, com muito esforço e com a vontade de aprender com esse colegiado qualificado e voltar a revisitar alguns conceitos. Então, agradeço o que foi dito e espero poder atender um reconhecimento muito grande que tive aqui no Tribunal de Justiça ao ser escolhido para integrar o Tribunal Regional Eleitoral. E também devo fazer uma saudação muito especial ao quadro de servidores e servidoras do Tribunal Regional Eleitoral, pelo trabalho adequado, viu, doutor Rogério? Seguro e eficiente que vem desempenhando. E também aos colaboradores do tribunal. Eu sempre entendo o Poder Judiciário como um sistema. E aí nós também saudamos, nesse quadro, o Ministério Público, o doutor Fábio Venzon, que representa tão bem o Ministério Público Federal, assim também como com os advogados, que estão aí nos iluminando com a sua atividade. Especialmente, eu faço aqui uma saudação ao doutor Gerson Borges, filho de Karine Eri Borges, que foi companheiro de diretoria da OAB. O Karine Eri Borges era o nosso ministro de Finanças, né, que tinha todo o cuidado com aquelas finanças da nossa OAB. Então, eu transmito ao Gerson e à sua família também uma saudação muito especial pela lembrança do seu pai, realmente um grande advogado e uma grande pessoa humana. Muito obrigado.
Se algum colega, o Dr. Venzon, quiser se manifestar, fique inteiramente à vontade. Presidente, se me permite, mas com muita objetividade, até porque há os advogados aqui aguardando, mas eu não poderia deixar de expressar em breves palavras a satisfação, a honra de ter na Corte não só a sua presidência, pelos seus méritos já muito reconhecidos, também a presença hoje, inaugurando a jurisdição, do desembargador Francisco Mech, e também fugindo aos protocolos e aos politicamente, eu quero contar para a Corte que, tão logo o órgão especial, quando do meu primeiro mandato, me colocou com muita honra, e ali foi o momento mais importante da minha carreira, em lista tríplice para esse tribunal. Tão logo saiu o resultado, eu recebi um telefonema que me deixou extremamente emocionado, extremamente acarinhado, extremamente obrigado, de Sua Excelência, o desembargador Francisco Mech. Não só para uns cumprimentos exagerados, mas me dando um incentivo. Eu lembro muito bem desse momento, desembargador Francisco Mech, dizendo: Gerson, segue, porque o tribunal escolheu, tu tens que ir e tal. Lembro bem das palavras. Então, eu fico realmente muito feliz em poder compartilhar e tenho certeza que teremos tempos de esperamos todos que não, alguma dificuldade nas eleições, mas estará em mãos excelentes, como nós estamos agora, senhor presidente, nas suas mãos. Eu não tenho dúvida nenhuma no seu talento e aquela lembrança, desde os tempos da Augusta Casa de André da Rocha, como assim nós a tratávamos, né, do casarão, que ainda está lá, e realmente não recordava a sua memória prodigiosa desse encontro no aeroporto Salgado Filho. E eu ia com alguma frequência ao Buenos Aires, que um dos destinos era comprar livros da Egeia, das traduções de Santiago Santis Melengo, aquelas obras que então botava na mala e trazia. Então, só queria fazer também essa saudação, claro que aos demais colegas a gente já tem convivendo, mas especialmente a sua presidência a partir desse momento e a presença do desembargador Francisco Mech como nosso vice-presidente corregedor. Muito obrigado, senhor presidente. Fiquem à vontade. Presidente, eu serei bem objetivo também, porque nós teremos julgamentos e sustentações orais, mas eu não poderia deixar de fazer esse breve registro, que, primeiro, uma homenagem ao nosso ex-presidente, desembargador Vilarinho, que está nos assistindo aqui, e ele foi Vossa Excelência, no seu discurso de posse, primoroso, diga-se de passagem, uma verdadeira, não só uma peça literária, como eu diria até, uma aula magna, né? Uma aula magna sobre o papel da justiça eleitoral e do Poder Judiciário. Vossa Excelência, mais uma vez, está de parabéns. E Vossa Excelência ali traçou todo o nosso sentimento em relação ao nosso ex-presidente, cujo carinho e admiração todos temos. Mas é um privilégio. Eu, infelizmente, estou na contagem regressiva, faz parte, e acho que essa rotatividade é importante. Mas, pelo menos por 30 dias, eu irei usufruir a inteligência de Vossa Excelência, a sua cultura, na presidência e na condução dessa corte, que para nós é um privilégio, e quero manifestar também a alegria de ver o desembargador Mech aqui, cumprindo a sua missão. Sua Excelência não se lembra mais, mas quando veio, provavelmente não se lembra, mas quando passou a desempenhar suas funções aqui, eu era procurador regional eleitoral substituto do nosso estimadíssimo doutor Leiria, né? E eu vi o início de Vossa Excelência. Luiz Carlos Barradas Leiria. Nome que... E a circunstância histórica interessante. Eu fui o substituto dele como procurador regional eleitoral e o suplente da esposa dele, a desembargadora Maria Lúcia, nesta corte, né? Então, o acaso nos uniu ao casal que eu admiro e estimo muito. Mas, presidente, não abusando do tempo, recebo meus cumprimentos, da mesma forma do desembargador Mech, e um especial carinho nosso ao nosso desembargador Vilarinho, que está nos assistindo. E muito obrigado. Presidente, se me permite, também gostaria de fazer minhas, peço ver as palavras dos estimados colegas que me antecederam e também manifestar a minha alegria e a minha honra em trabalhar nesse tribunal, também nos próximos 6 meses, sob a presidência de Vossa Excelência. Faço minhas os elogios já traçados a Vossa Excelência, que todos sabemos e que
seguramente conduzirá este tribunal com todo o esplendor, a competência e a serenidade que Vossa Excelência traduz nas suas atitudes. Quero também cumprimentá-lo, já fiz isso particularmente, extremamente sensibilizado pelo brilhantismo do seu discurso. Como disse o desembargador Thompson, uma aula magna. Realmente foi um privilégio, uma honra muito grande ter participado, ainda que online, mas assistido o seu discurso. Quero também fazer uma saudação muito especial ao desembargador Meche, e tal como o doutor Gerson, quando, desde a primeira vez em que fui indicado, nas 4 vezes, eu sempre, espontaneamente, de um modo muito afetuoso, eu contei com o apoio irrestrito do desembargador Meche. E o que mais encanta é que não precisava pedir, ele espontaneamente dizia: estou apoiando, e com esta afetividade que o caracteriza, aquele sorriso largo e a mão por cima do ombro, diz assim: estamos em campanha. E era exatamente este apoio incondicional, um dos tantos modos que Vossa Excelência se faz querido na tradução felicíssima, como de hábito, do desembargador Armínio, ao traçar, né, estas prerrogativas, estas características que ornam a sua maneira de ser. Então, a ambos eu desejo uma felicíssima gestão e certamente será profícua, e me coloco, como sempre, do lado, com apoio restrito no que me for possível. Muito obrigado. Perdão. Perdão. Só um abraço muito especial ao nosso ex-presidente que nos assiste, o desembargador Vilarinho, dizendo também o registro da alegria de ter convivido com ele durante todo este seu tempo maravilhoso, adotando as rédeas do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado, presidente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, colegas, desembargador Meche, vice-presidente, apenas para registrar, e é difícil registrar alguma coisa depois do desembargador Thompson, desembargador Gerson, desembargador Silva, fica difícil, depois de tão bem expostas as virtudes de ambos, acrescentar mais. Mas sempre sei que ambos têm tantas virtudes que seria fácil elencá-las. Mas para mim é uma satisfação muito grande trabalhar sob a sua presidência e tendo o desembargador Meche como vice-presidente. A cultura e o conhecimento jurídico, a capacidade administrativa de ambos, para mim, vai ser um aprendizado gigantesco. E, para mim, é uma satisfação muito grande tê-lo como presidente. Foi, através do senhor, o primeiro telefonema que eu recebi, dando conta de que eu tinha sido escolhido para essa casa. Então, isso, para mim, é motivo de muita satisfação. Eu espero, e tenho certeza que assim será, que ambos tenham uma administração fantástica à frente. Muito obrigado. Desembargador Oyama, está me ouvindo? Sim, claro. Eu não lhe liguei porque eu estava de férias, desembargador Oyama. Não tem problema. Se o senhor fosse, senão eu teria lhe ligado. Não se preocupe, o senhor mora no meu coração, desembargador Meche. E vejo meus méritos conseguir chegar antes do desembargador Meche, hein? Não é fácil. Não é fácil. Doutor Botelho. Senhor presidente, na sua pessoa, saúdo todos os integrantes da Corte, doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretaria de sessão, doutores Juliano da Costa e Gerson Borges, que em seguida proferirão suas sustentações orais. Serei bem breve, como de costume. Né? É uma honra, uma alegria integrar esta Corte Eleitoral, a presença de todos os colegas, especialmente da presidência do desembargador Armínio, pessoa sempre gentil e bondosa nas palavras comigo. Desejar as boas-vindas ao desembargador Francisco Meche, pessoa que eu conheci mais proximamente participando da administração, mais recentemente, e pude comprovar todas as qualidades que o desembargador Meche apresenta nesses 26 anos que adotou a magistratura desde a época do seu ingresso no Tribunal de Alçada. Só para ilustrar,
como o desembargador Gerson, o desembargador Oyama, o desembargador Silvio, né? O desembargador Mech praticamente narrou o escrutínio, né, dos votos lá no órgão especial quando ele estava concorrendo à vaga aqui do Tribunal Eleitoral, quase como um plantão do Antônio Augusto, pai do nosso advogado militante aqui na área eleitoral, doutor Antônio Augusto Meyer dos Santos. De forma que, desembargador Arminio, desembargador Mech, esses contatos, e no momento em que são feitos, nos marcam profundamente, né, e nos deixam carregados de alegria pelo sentimento que nós conseguimos conquistar perante a Corte. E, para encerrar, um grande abraço ao desembargador Vilarinho, que certamente nos assiste, parabenizando novamente pela gestão desempenhada. E, finalizando agora mesmo, né, um breve comentário na sexta-feira, após a sessão de posse, lá durante o coquetel, da desembargadora Iris Nogueira, a respeito das pessoas que estavam assumindo, o desembargador Arminio, o desembargador Mech, essas novas funções no TRE. Ela foi bem assim: eles estão motivados e felizes. E com esses ingredientes, certeza de sucesso na gestão. Meus parabéns. Muito obrigado. Fábio. Senhor presidente, em nome do Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela assunção da presidência do TRE do Rio Grande do Sul, desejando-lhe pleno êxito na missão que ela assume, e eu já adianto que assim será, pois nesse um ano de convívio, seja enquanto Vossa Excelência se encontrava à frente da vice-presidência ou da corregedoria nessas eleições municipais, seja aqui nas sessões, eu sou testemunha da sua capacidade, dedicação ao trabalho, profundo conhecimento jurídico, mas mais importante que tudo, seu senso de justiça, seu bom senso. Então, são qualidades que nos dão a certeza de que Vossa Excelência plantará boas sementes nessa preparação para as eleições do próximo ano. E, nesse sentido, desembargador Arminio, conte com essa Procuradoria Regional Eleitoral para que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público, mais uma vez, andem juntos na defesa da normalidade e legitimidade do pleito, na igualdade de oportunidade entre os candidatos, na liberdade do voto, tudo para garantir a efetividade da nossa democracia. Ao desembargador Francisco Mech, eu lhe dou as boas-vindas, já que inicia o seu biênio como membro titular do TRE. Faço votos de que possa ser muito bem sucedido à frente da vice-presidência, da corregedoria, já preparando seu terreno aí para a presidência nas futuras eleições, estando o Ministério Público à disposição para colaborar no que for necessário. Então, mais uma vez, parabéns e boa sorte a Vossas Excelências, e aqui vai um abraço ao desembargador Vilarinho, que nos assiste. Muito bem. Senhor presidente, eu sei que os advogados aqui vão compreender que hoje é uma sessão singular e como poucas coisas do nosso direito são imprescritíveis, além de lesões ao erário, dívida de gratidão não prescreve. E eu acabei me omitindo de fazer uma homenagem ao nosso ex-presidente, desembargador Vilarinho, que nos assiste. Então, quero apenas me colocar em dia, porque realmente foi uma satisfação e um privilégio. E desejar-lhe, então, um sucesso e um grande abraço. Muito obrigado, senhor. Eu me associo ao desembargador Gerson, que cometi essa falha também de não ter saudado e reconhecido, apesar de tê-lo feito pessoalmente, os méritos do desembargador Vilarinho. Sim. Então, meus colegas, doutor Venzon, senhores advogados, podemos iniciar os nossos julgamentos, né? O primeiro da pauta e a primeira preferência é o mandado de segurança final 5573, relatoria do desembargador Thomson Flores Leite. Aos advogados, eu me permito já manifestar que a nossa prática aqui é dispensar a leitura do relatório. Tá? Se alguém quiser, o relator lerá o relatório. Mas a prática aqui no tribunal é dispensarmos a leitura do relatório. Né? Portanto, o primeiro julgamento, o mandado de segurança que já nominei, passo a palavra ao doutor Fábio Venzon. É o mandado de segurança e o agravo regimental. Doutor Venzon. Senhor presidente, saudando também os eminentes desembargadores, que eu ainda não havia saudado, o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte,
aos doutores Juliano da Costa e Gerson Borges, em nome de quem saúdo todos os advogados que nos ouvem, e uma saudação especial aqui à nossa audiência. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar que foi impetrado por Nara e D. Luiz dos Santos Silveira contra ato do juízo da Zona Eleitoral de São Francisco de Assis, que, em processo, em pedido de busca e apreensão e autorização para quebra de sigilo de dados ao telefônico, indeferiu o pedido formulado pela impetrante, consistente na restituição de aparelho celular de sua propriedade que teria sido apreendido. Ela afirma, nesse sentido, que esse aparelho celular já poderia ser devolvido. No entanto, nós entendemos que não é possível a devolução nesse momento do aparelho celular porque ele ainda interessa a uma investigação criminal que está em curso. E nós temos esse processo civil e nós temos também um procedimento investigatório criminal que tramita junto ao Ministério Público Eleitoral. E nesse procedimento investigatório criminal, ainda que a impetrante não tenha sido demandada na ação civil eleitoral, ela, nesse procedimento investigatório criminal, ela ainda está sendo, sim, investigada. E eu tive o cuidado de entrar em contato com um membro do Ministério Público, com o promotor responsável por esse PIC, para saber exatamente se ainda havia necessidade da manutenção dessa apreensão. Exatamente porque ela não havia sido demandada na ação civil, então, se nesse procedimento investigatório criminal ainda interessava este aparelho celular, a manutenção, né, da apreensão. E ele me informou que sim. Também tivemos esse cuidado porque na ação civil, onde foi feito o pedido para devolução, o membro do Ministério Público ele tinha sido ouvido em relação a outros pedidos. Depois veio o pedido da impetrante e o juiz logo decidiu, ele não havia ainda sido ouvido. Então, eu resolvi entrar em contato com ele para ter certeza que realmente ainda havia necessidade da manutenção desse aparelho. E, então, nesse sentido, nós temos, até foi citado na decisão que indeferiu a liminar, o artigo 188, se eu não me engano, aqui do Código de Processo Penal, não, 118, artigo 118 do Código de Processo Penal, né? Ele expressa no sentido de que, enquanto interessarem ao processo, as coisas apreendidas não podem ser restituídas. E ainda tem um outro argumento que seria, mesmo para o processo, mesmo para a ação civil, mesmo que não fosse o caso da investigação, no procedimento investigatório criminal, na ação civil, esse aparelho celular serviria como contraprova, caso viessem a alegar que a perícia eventualmente feita nele era falha, qualquer tipo de vício, enfim, ele serve como efetivamente a contraprova para provar que não, realmente é o que está naquele celular, né? Então, com essas considerações, nós demos nosso parecer foi no sentido de se adentrar no mérito do mandado de segurança, sim, porque, tratando-se de decisão interlocutória na Justiça Eleitoral, não é passível de recurso, mas no mérito da denegação da ordem. Doutor Juliano. Boa tarde, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela assunção ao cargo, desejando-lhe que faça um excelente trabalho na condução dessa corte. Cumprimento também o desembargador Francisco Menche, né? Os demais desembargadores que compõem esta sessão, o ilustríssimo senhor procurador regional eleitoral, servidores da Justiça e os demais colegas que acompanham a sessão. Senhor relator, inicialmente gostaria de fazer uma breve explanação para contextualizar esta situação que ocorreu em São Francisco. Em 10 de novembro de 2020, uma senhora chamada Rosalina Gonçalves Messa realizou uma transmissão através da rede social Facebook, onde fez algumas denúncias referente a candidatos que disputavam o pleito. Qual foi o modus operandi da senhora Rosalina, que depois descobriu era apoiadora de um partido político, de candidatos que vieram a perder a eleição? Ela atraía candidatos à sua residência, se oferecia para trabalhar na campanha e, a partir daí, conduzia as conversas solicitando benefício no intuito de, conforme dito por ela mesma, em depoimento prestado junto ao Ministério Público, pegar os candidatos, né?
Ela dizia que via que um candidato passava perto, ela já pegava o telefone para gravar. Em um dado momento, determinado dia, durante a campanha eleitoral, a senhora Nara Aide compareceu à residência dessa senhora Rosalina, onde a senhora Rosalina se comprometeu a trabalhar na campanha do senhor Antônio Eberton Luiz dos Santos, de apelido Peruca, foi candidato a vereador. Essa conversa foi gravada e encaminhada ao Ministério Público Eleitoral. Ante a denúncia, o Ministério Público Eleitoral instaurou um procedimento preparatório eleitoral e um procedimento investigatório criminal. Em um primeiro momento, solicitou a quebra do sigilo telefônico dos investigados, deixando de fora a senhora Nara, pois, conforme dito pelo parquê, os fatos não tinham relação com os demais investigados. Posteriormente, foi formulado um pedido de busca e apreensão, e aí sim foi direcionado à senhora Nara Aide, onde foi apreendido o celular que é objeto de pedido de restituição. Pois bem, excelências, o Ministério Público ingressou, então, com a ação de investigação judicial eleitoral, onde a impetrante não figura no polo passivo, conforme destacado pelo ilustríssimo Procurador Regional Eleitoral. Houve a extração dos dados do aparelho celular da impetrante, na sequência houve a restituição ao cartório. Ato contínuo, formulou-se, então, o pedido de devolução do aparelho, que foi indeferido e justificou a impetração do presente mandado de segurança. Senhores, sabemos que, em regra, antes do trânsito em julgado, por força do 118 do CPP, as coisas apreendidas não podem ser restituídas, salvo quando não interessarem mais ao processo. E aí, embora o parquê tenha alegado que existe interesse na manutenção deste aparelho, não conseguimos vislumbrar que interesse seria isso, visto que o elemento de prova, que é os dados que foram extraídos, e não o aparelho em si, já estão preservados, né? Então, nesse sentido, uma vez extraídos os dados do telefone, não há mais razão, de fato, que justifique a retenção do aparelho, pois o conteúdo relevante para a instrução processual, que são os dados, já foram extraídos, né? Acrescento que, até onde se sabe do andamento do processual, do procedimento investigatório criminal, consta parado, aguardando a oitiva dos investigados e a resolução da ação de investigação judicial eleitoral, né, conforme despacho datado de 31 de março de 2021, nesse procedimento investigatório criminal. Não esquecendo que, na AIGE, a impetrante não é parte. Ademais, quando foi solicitado o acesso a esse PIC, que tramita com sigilo, em despacho, o promotor de justiça da origem consignou que todos os documentos que instruem esse PIC, eles já estão juntados lá na AIGE, que tramita, onde a impetrante não é parte. Nesse sentido, excelência, podemos cogitar apenas duas hipóteses. Não há ilícito ou crime eleitoral praticado pela impetrante Nara, visto que o procedimento criminal aguarda a instrução da AIGE, onde ela não figura como parte. O aparelho não interessa mais a instrução, visto que todas as provas relacionadas à impetrante já constam na AIGE, onde ela não figura como ré, né? Então, qualquer análise que se faça, a única conclusão possível é que a manutenção dessa apreensão é uma medida abusiva e ilegal. Ora, a prova foi extraída e está preservada. Não existe ação de investigação judicial ajuizada contra a impetrante. Não existe ação penal eleitoral ajuizada contra a impetrante. O procedimento investigatório criminal está parado há mais de 90 dias, aguardando a instrução da AIGE, onde ela não figura como é. Os documentos que instruem o PIC são os mesmos que instruem a AIGE. Logo, salvo meu juízo, não é possível identificar qual seria o interesse na manutenção, na retenção desse aparelho, principalmente por sequer existe uma motivação adequada que justifique. E aí é nesse sentido que eu estou requerendo a concessão da segurança nos termos formulados na inicial. Senador Thompson. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os membros do tribunal, cumprimento o eminente Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Venzon, o digno secretário da nossa sessão,
diligente doutor Rogério, a quem aqui renova as nossas homenagens, como Vossa Excelência bem lembrou há pouco, e, em especial, ao nobre advogado que ocupou a tribuna. Senhor presidente, desde já eu antecipo que meu voto segue a mesma linha do parecer do Ministério Público, né? Quando do exame da liminar eu indeferia essa liminar, eu reproduzo essa decisão no voto e acrescento que, não obstante o brilho do eminente advogado, aqui está se apurando um crime de corrupção eleitoral. Efetivamente, os dados foram extraídos, mas ainda é da conveniência da instrução criminal que esse aparelho fique preservado até para uma eventual contraprova dos fatos que estão a ser apurados. Então, senhor presidente, sucintamente, endossando e incorporando os termos do parecer, bem como o meu despacho que indeferiu a medida liminar, o meu voto é pela denegação da ordem, denegação do mandado de segurança, e julgando extinto o agravo da decisão que indeferiu a liminar. Esse é o voto. Pelo que tem na rede, todos estão de acordo com o voto do eminente relator. Então, proclamarei o resultado. A unanimidade, denegar a segurança e julgar o extinto agravo regimental. Muito obrigado. Cumprimentando o advogado pelo seu belo trabalho. O seguinte é o recurso de final 960-95, relatoria do desembargador Oyama, preferência do Dr. Gerson Saluzzi Borges. Eu vou passar a palavra ao eminente relator para ver se deseja consultar o advogado a respeito pela perspectiva, né, de resultado. Mas eu ainda vou fazer um acréscimo quanto ao Dr. Gerson. Dr. Gerson foi genro de Bador Meixo, de um dos mais queridos advogados que nós tivemos, o saudoso Dr. Renato Maciel de Sá. Um grande advogado, uma pessoa distintíssima e com humor peculiaríssimo, né? Ele nos deixou aquele anedotário da Rua da Praia. Isso, e os dois, isso, e pude também conviver com o doutor Renato. Recordo que uma vez nós estávamos num evento e eu ia tomar um cafezinho e ele me falou: Armínio, não toma isso aí, que é suco de guarda-chuva. Presidente, eu também tive o prazer de tratar com ele questões e lembro com muito carinho, primeiro, da boa-fé, segundo, da lealdade e terceiro, do trato elegante, eu diria assim, do trato liano com as partes e com os profissionais. E o doutor Gerson agora vai me permitir mais uma intimidade, doutor Gerson. A cunhada do doutor Gerson era casada com um artista global, né? Sim, o Maurício Matar, desembargador. Isso, e eu recordo que uma vez eu estava no jantar com as minhas filhas e elas, olha lá o Maurício Matar e tal. E aí o doutor Gerson trouxe para o Maurício Matar dar um autógrafo para elas ali, ficaram realizadas, né? Então, depois de todas essas intimidades, estou ficando velho assim, conversador. Depois de todas essas intimidades, Vossa Excelência, se deseja consultar o nosso doutor Gerson, seria um prazer, etc. Sim, seria um prazer ouvir o doutor Gerson, mas desde já, como os colegas já sabem, desde já eu antecipo que o voto é pelo provimento do recurso. Mas, de qualquer maneira, seria um prazer enorme ouvi-lo. E o parecer também. E o parecer também, na mesma linha do parecer. Evidentemente, é um prazer e uma honra, na verdade, um privilégio poder estar nessa sessão, ouvir coisas tão boas de todos, na verdade, em relação à antiga administração, né, que deixa o Tribunal Regional Eleitoral, e, fundamentalmente, aos amigos que eu considero o desembargador Armínio como ex-professor e, muitas vezes, até como um bom amigo para conversarmos a respeito de diversos assuntos, entre eles a questão do ex-concunhado global, né? Vamos dizer assim, Dr. Meix, que foi colega do pai na OAB. É realmente um privilégio participar dessa sessão e, infelizmente, mas felizmente para o meu cliente, houve o reconhecimento e acolhimento do recurso.
e fui contratado apenas para acompanhar esse recurso aqui no tribunal. Por isso que eu digo infelizmente, porque gostaria realmente de proferir a sustentação, mas evidentemente que vocês também têm tempo e outros afazeres, evidentemente, e não seria até de bom tom, depois das elegantes manifestações do Dr. Mech, do Dr. Arminio, a respeito do pai, do meu ex-sogro, o falecido Dr. Renato, a quem eu era muito amigo e muito saudoso também. Só posso agradecer as manifestações e o tempo e oportunizar minha palavra agora. Obrigado. Se o doutor Nejar, se o doutor Venzon deseja se manifestar, está sendo acolhido o parecer. Senhor presidente, então entendo que não há necessidade, né? Então, tá. Desembargador Oyama. Nesse sentido, a discussão aqui já está resolvida, né, presidente? Trata-se de uma pesquisa eleitoral, né? A empresa foi contratada para uma pesquisa eleitoral que restou divulgada, e a empresa já tinha feito a advertência de que não poderia ter sido divulgada. Daí porque o meu voto é pelo provimento do recurso, né, a fim de julgar improcedente a representação, na linha do parecer do Ministério Público, e afastar a condenação ao pagamento de multa. Pelo que há nos autos, todos estão de acordo, não? E com isso proclamam o resultado. A unanimidade deram provimento ao recurso, julgando improcedente a representação e afastando a condenação ao pagamento de multa. Com o que terminamos as nossas preferências e, se permitirem, até pelo que já avançamos em termos de tempo, poderíamos ir direto aos resultados, não é? Se todos estiverem de acordo. E passo, então, aos relatores. Eu prefiro, assim, que o relator... Me despeço e desejo um excelente trabalho a todos. Obrigado. Doutor Gerson, um abraço da sua família toda, viu? Muito obrigado, doutor Mech. Um abraço, bom trabalho, uma boa tarde. Todos, desembargador Fábio, em todos em que os votos não acompanharem o parecer, eu vou destacar. Eu só queria esclarecer um ponto. Tem 3 processos que eu fiz ontem, uma petição, um parecer retificando esses 3 para ficar pela aprovação com ressalvas, porque são autofinanciamento irregular e que o valor ficou inferior a R$ 1.064,10. O parecer era pela manutenção da desaprovação, mas como a Corte já em outros casos já está decidindo pela aprovação com ressalvas nesses casos, então eu já fiz a retificação por escrito. 3 processos. Sim, eu já anotei. Até que o doutor Rogério, essa eu já corrigi aqui, doutor Rogério. Olha cá, viu? É o 4, 5, o 7 e acho que o 10 também, mas o 4, 5 e 7, sem dúvida nenhuma, da pauta. Mas vamos passando assim, ó. Agora, a primeira é o cumprimento de sentença, o 3 da pauta do desembargador Silvio. Eu prefiro que o relator faça declare o resultado, né? Eu só proclamo. O microfone, desembargador Silvio. Perfeito. São embargos de declaração. Na verdade, havia uma tentativa de revisão do mérito e examinei e estou, então, votando por rejeitar os embargos de declaração. Não eram as hipóteses, não se enquadravam nas hipóteses previstas com relação ao exame dos embargos de declaração. Todos aqui estão de acordo, então o resultado é a unanimidade de rejeitar os embargos de declaração. O 4, relatoria do Dr. Silvio. Este é um daqueles em que houve retificação de parecer. Sim. O desembargador Silvio. Aqui eu estou julgando improcedente a representação e afastando a sanção pecuniária imposta aos recorrentes. Nesta hipótese, presidente, é como estou votando. E todos estão de acordo, então o resultado é exatamente do eminente relator, provido o recurso julgado improcedente a representação e afastada a sanção pecuniária imposta aos recorrentes. O 5
Desembargador Silvio. Sim. Também aqui a concordância com o parecer. Sim, só estou abrindo aqui Sim, a prestação, exatamente isso, a prestação de contas. Aqui só tem a questão, também o juízo de aprovação com ressalvas, porque trata-se de um valor diminuto, e aqui apenas a questão de um direcionamento que está sendo dado agora na Corte, é uma correção de ofício de um erro material na sentença quanto à destinação da penalidade de multa, que não mais, né, ao Tesouro, mas sim ao fundo partidário. É como estamos votando, segundo previsto no 38, inciso 1, da Lei 9.096, com 95. Também todos estão de acordo, fica assim o resultado. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a condenação à multa no valor de R$ 124,88 e determinando de ofício a correção do erro material na sentença para que o recolhimento do montante seja feito ao fundo partidário. O seguinte, o 6 aqui, sim, pelo que eu vejo, tem divergência entre o parecer e o voto. Relator e desembargador Gerson Fischmann. Aqui tem uma divergência entre o parecer e o voto. Pequena, mas tem. Doutor Fábio. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso aqui interposto pela candidata a vereador Kellen Aline da Silva, contra sentença julgou procedente representação eleitoral por propaganda irregular na internet, proposta pelo candidato a vice-prefeito Sandro Ávila da Rocha. Ao fundamento, a condenação foi porque haveria propaganda mediante anonimato, e aí existe a previsão de multa nesse artigo 57D, parágrafo 2º da Lei 9.504. Então, foi aplicado para ela uma multa de R$ 5.000. O que acontece é que ela, na sua propaganda, ela remete a um site onde havia ali uma manifestação, e era um site caracterizado como anônimo, assim, não tinha como saber quem é que era responsável por aquele site, né? E ela faz sua propaganda, coloca na sua propaganda aquilo que faz referência e remete àquele site. Ela dá dimensão àquilo ali, ela difunde aquilo, né? Então, assim, mencionamos no parecer. No caso, restou demonstrada a veiculação de publicações de mensagens com teor eleitoral e críticas a pessoas detentoras de cargos públicos envolvidas no processo eleitoral por meio de um blog cujas características revestem de anonimato suas divulgações. A responsabilidade da representada está presente no fato de haver veiculado em seu perfil na rede social Facebook mensagem de conteúdo similar, acompanhada de link que remete o usuário ao indigitado blog. Aí, nos fundamentos da sentença, nós mencionamos o seguinte trecho. Na espécie, resignação diz com a utilização de um blog, o qual, segundo o representante, não tem identificação nem interações, sendo a publicação vergastada a única que ele contém. E aí é mencionado. Não há imagem de perfil, o nome e o foco da notícia é genérico e não identifica qualquer pessoa ou entidade. A criação do blog foi feita neste mês de novembro, o campo sobre mim está em branco, existem apenas 2 e não uma postagens, ambas relacionadas ao município de Chuvisca, com teor eleitoral e críticas a pessoas que são detentoras de cargos públicos e envolvidos no processo eleitoral. Depois menciona, por via de consequência, considerando que a primeira representada fez uma postagem com a seguinte frase: contra fatos não há argumentos, e imagem, link, que remete o usuário ao indigitado blog, aquecendo e avalizando assim com essa publicação com caráter anônimo, avalizando essa publicação com caráter anônimo. É de se estender também em relação a ela a proibição de veicular esse conteúdo de aplicar multa, porque senão ficaria muito simples, assim, muito fácil. O candidato, ele divulga aquilo que está no site anônimo e se esconde no fato de que não é ele que está, não está comprovado que ele está por trás do site anônimo, né? Mas ele divulga, ele dá dimensão a esse anonimato que é prejudicial, né? Nós sabemos que é possível a crítica, enfim, mas a crítica anônima, ela impede aquele que sofre de responsabilizar aquele que faz a crítica, né? Então, em virtude disso, se o candidato ele dá dimensão àquilo, ele remete aquele link, isso tem que ser punido, senão abre-se brecha para isso. Vai se fazer sites anônimos e o candidato simplesmente vai remeter aqueles links de sites anônimos. Nós vamos estar, de certa forma,
estimulando esse tipo de conduta, enquanto que a aplicação da multa visa exatamente prevenir esse tipo de conduta para o futuro. Então, com essas considerações, o nosso parecer foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Vereador Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, eu não tive a oportunidade de saudar todos os colegas da Corte, que faço na sua pessoa, ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Rogério Vargas, aos servidores. Efetivamente, o voto, o entendimento, e compreendi, como sempre muito bem articula o doutor Fábio na sustentação, mas efetivamente eu estou aqui encaminhando o voto no sentido da manutenção, afastando a multa, porquanto o dispositivo legal é expresso no sentido de que a multa é quando a divulgação é anônima, e aqui, no caso, a divulgadora não se restou no anonimato. Ela colocou exatamente, né, o perfil identificado lá na rede social e, portanto, no entender do voto encaminhado, não seria submetida, neste caso, a multa. É assim que encaminhei o voto, senhor presidente, pelo provimento, recurso e afastamento da pena fixada na sentença. Os votos lançados estão em conformidade com o voto do eminente relator, então proclamo o resultado. Por unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de afastar a pena de multa fixada na sentença. O seguinte é o 7 da pauta, e já do Fischmann, é aqueles casos em que houve um parecer retificativo do Dr. Venzon. Então, penso que apenas pode o eminente relator nos dizer o resultado, né, para que seja proclamado. É o parcial provimento para aprovar as contas com ressalva, mantendo a sanção da multa nos termos da fundamentação, senhor presidente. E essa é a manifestação unânime de todos, né? Então, proclamando o resultado, afastaram a preliminar, proveram em parte o recurso, aprovaram as contas com ressalva e mantiveram a sanção de multa de R$ 320,62. O 8º, o desembargador Thompson, esse é a unanimidade também. Esse eu iria retificar o parecer, porque foi apresentado um documento depois do parecer. Foi apresentado um documento, e nós não tínhamos tido ciência desse documento ainda. Mas aí, nos preparando para... Posso só sustentar rapidamente isso, então? Sim, sim. Então, assim, nós nos preparando para a sessão, verificamos que havia esse documento, aí olhamos e vimos que ali, efetivamente, está comprovando a propriedade por parte do cedente, que era o que estava faltando, não havia prova da propriedade do bem que havia sido cedido. Daí, nosso parecer era no caso de que havia ali uma irregularidade, um recurso de origem não identificada, e o nosso parecer, então, no momento, era pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Mas, comprovada agora a propriedade do bem, nós temos ali o CRV, né? Nós temos também o termo de cessão, bate tudo direitinho, o proprietário do bem é efetivamente o cedente, e temos, inclusive, o recibo eleitoral. A outra irregularidade, eu já havia dito que já tinha sido resolvida. Então, diante disso, agora, retificando o parecer em virtude desse novo documento trazido, nosso parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovação das contas. Desembargador Thompson. Presidente, o voto é no mesmo sentido, só o meu dispositivo é pelo parcial provimento. Sim. E a votação de todos, né? Então, proclamo o resultado, deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva, à unanimidade. O 9º também é da relatoria do desembargador Thompson, tem sintonia com o parecer ministerial. Não sei se o doutor Venzon deseja se manifestar, mas está... O voto acompanha o parecer, senhor presidente. Isso. Podemos proclamar, então, o resultado? Então, por unanimidade, negaram o provimento ao recurso. O 10 da pauta, relatoria do eminente desembargador Butelli. Também é sintonia entre o projeto e o parecer. Desembargador Butelli. Perfeito, presidente. Renovando as saudações, havia uma irregularidade que foi devidamente suprida durante a tramitação do recurso, e o voto, então, está acolhendo na íntegra o parecer do Dr. Fábio Venzon, e pelo provimento do recurso, a efeito de aprovar as contas com ressalvas, afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Já a manifestação de todos no sentido de acompanhar o eminente relator, então proclamo o resultado. À unanimidade, deram provimento ao recurso, ao efeito de aprovar as contas com ressalvas, afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
O 11 também é de relatoria do desembargador Butelli, lá de Vila Lângaro, né? Desembargador, a sintonia entre o parecer e o projeto de voto, né? Então, desembargador Butelli. Eu tenho a impressão que esse foi um dos que foram retificados, doutor Fábio? Sim, foi. O senhor referiu Vila Lângaro e o candidato é Eduardo Langaro. Provavelmente alguma vinculação aí quando da emancipação. Pode ser. Eita, pode ser. Mas, senhor presidente, a única retificação que proponho ali no final é a mesma ocorrida com a relatoria do desembargador Silvio, que é uma correção de um erro material para a destinação da multa ao fundo partidário e não, como havia constado, né, para o Tesouro Nacional. De formas que voto, então, pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas, mantendo a condenação à penalidade de multa no valor de R$ 256,07 e determinando de ofício seu recolhimento ao fundo partidário. Todos estão de acordo, né? Então, proclamando o resultado, a unanimidade, prover em parte o recurso, aprovar as contas com ressalvas, mantiver a condenação à penalidade de multa no valor de R$ 256,07 e, de ofício, determinar o seu recolhimento ao fundo partidário. E, por fim, na nossa pauta jurisdicional, 12, é o recurso de final 03742, São Borja, relatoria do desembargador Oyama. Também aqui a sintonia entre o parecer e os votos. Desembargador Oyama. Bem, senhor presidente, na mesma linha do parecer do Ministério Público, não haviam sido juntados documentos, posteriormente trouxeram os documentos comprovando a regularidade, e o voto é pelo provimento do recurso para aprovar as contas do exercício 2019, do Diretório Municipal do Partido Progressista de São Borja. Todos estão acompanhando o eminente relator, então fica assim o resultado que se proclama. A unanimidade, prover o recurso, aprovar as contas, afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, bem como a penalidade de suspensão de cotas do fundo partidário. E reitero ao desembargador Oyama o convite para me acompanhar no tour que faremos a Santiago, São Borja e Itaqui. Será um prazer. Gostaria muito de voltar a Itaqui, apesar da distância judiar da gente, né? Ah, não, mas é... 750 quilômetros, né, Eu sei bem. Mas a companhia do presidente é um privilégio, Bador. Sem dúvida nenhuma. O direito a parar de Santa Maria ali. Isso. Ou indo por fora com direito a parar em Alegrete para comer pastel na estrada, né? Também. Por Uruguaiana. O churrasco ali do Texacão. Presidente, mas o doutor Rogério há de nos dar um outro indicativo do Alegrete. Não, ele vai junto. Ele conhece o caminho. Não, ele vai junto. Não. Conhece o caminho. Isso, presidente, mande reservar um micro-ônibus, vamos todos, então. Mas vamos. O doutor Rogério é o homem que o Alegrete mandou para o mundo, né? Dizem, mas ele nega, né? Ele nega. Ele é um grande orisicultor. Ele nega. Não, esse sobrenome Vargas aí. Lá do arroz pileco, né? Isso aí. Olha, diz que 3.000 hectares para fora. Praticamente. Ele nega. Tá bom? Não pode se queixar do preço, pelo amor de Deus. Não. O pessoal está sempre se queixando do preço, não? É só ver o ar de felicidade dele. Ele segura, se contém, mas a gente percebe. O desembargador Butelli já disse qual é a área do Rio Grande que nós vamos lá, né? Vamos para a serra ali com o desembargador Butelli ali. O desembargador Butelli conhece todos os meneios daquela região ali, né? Isso. Eu já estou programando aqui por destinação. O desembargador Gerson Passo Fundo, ali a terra da esposa dele, o desembargador Silvio é a Zona Sul. E vamos ver quem vai para Gramado e Canela, né? Vai ser sorteado aí.
Desembargador Thompson. Aí acho que vamos todos, né? Acho que vamos todos. Desembargador Thompson. Sobrou o desembargador Thompson. É questão de destino. Não adianta brigar com o destino. Não adianta. Bom, o último que nós temos é uma requisição de servidor aqui da 146 Zona Eleitoral de Constantino, está tudo de acordo e está sendo definido a requisição. Se todos estiverem de acordo, então fica unânime. E assim, colegas, terminamos a nossa sessão, né? Que é bom levar lá. O desembargador mesmo me conhece, né? Levamos sempre com leveza, suavidade as sessões, como diz o desembargador mesmo. Né? Com muita suavidade. As coisas são de responsabilidade grave, mas devem ser levadas com suavidade. E como é que também Vossa Excelência diz? Conjurando o perigo. E levando essa média. Olha aqui, presidente. Olha aqui, presidente. Olha essa especiaria aqui, ó. Maravilhosa. Mostra para o desembargador Thompson aí, que, ó. Olha aqui, ó. Para todos. Paulo Brossard, José Francisco de Assis Brasil. E tem uma passagem maravilhosa que ele diz aqui, ó. Assis Brasil. Aos que me ouvem, repito sempre, não insultemos o adversário, não vilipendiemos o inimigo de hoje. Ele é a matéria-prima de que faremos o amigo de amanhã. Não há uma linha de separação de um lado da qual estejam todos os companheiros bons e do outro lado todos os maus. Muito atual para a nossa política, né? Muito atual para a nossa política. Muito atual mesmo. Ou então aqui, ó, a última frase de Norberto Bobbio, em sua autobiografia. Detesto os fanáticos com toda a minha alma. E com essa declamação, então, é o nosso orador, eleito aqui, o nosso orador. Presidente, uma beleza a sessão, presidente. Bom, gente. Então, a todos, só nos encontraremos na terça que vem, e para simplificar, as nossas sessões sempre serão terças e quintas, às 14 horas, no horário civilizado, às 14 horas, como diria o professor Manuel André da Rocha. Um grande abraço a todos aí. Abraço, boa tarde a todos.